Cara, chegou aquela hora de você começar a parar de ser um macaco, de ficar só copiando código ou querendo que todas as aulas sejam práticas e começar a entender um pouquinho mais de engenharia, a nível de engenharia, a nível de necessidade de você se tornar um programador. Por quê? Cara, a gente falou bastante na última aula sobre listeners, sobre consumers, sobre producers, o que era payload, e a gente vai aprofundar muito mais nisso. Mas uma coisa que eu quero que você saiba também, seu animal, é o seguinte: você tem que saber muito bem a necessidade de quando se usar um monolito e quando se usar o seu microserviço. E por que tem empresas que pedem microserviços e por que tem pessoas, programadores, que falam mal de microserviços. E você tem que entender isso daí, porque se você não entender o porquê você está fazendo, você não vai entender o que você está fazendo. E é muito provavelmente, antes de chegar nesse curso aqui, você não sabia absolutamente nada de Spring, você só ficava copiando, você não sabia para que as annotations serviam, você não sabia absolutamente nada. Você sabia fazer, mas fazer direito você não sabia. Então, vamos te explicar. Cara, pensa comigo, por que as empresas pedem microserviço nas vagas, se, como o próprio Fiescão aí falou, a maioria das empresas, tudo que a gente já viu na vida, todas na verdade, 100% delas, foram construídas com base em monolitos. E finalmente, qual vai ser a diferença ali mais real de um monolito para um microserviço? Cara, vamos lá. Vamos pensar aqui, se a gente tem uma empresa, por exemplo, qualquer empresa, ela vai ter que ter um cadastro de usuários. Então vamos pensar assim, vamos começar a nossa visualização da seguinte maneira. A gente vai ter que ter na nossa codebase, no nosso programa, algo que cadastre usuários. Então a gente vai cadastrar o usuário. Só que para cadastrar o usuário, eu vou precisar ter as funções para cadastrar o usuário, então criar uma aplicação Spring para cadastrar o usuário e, obviamente, criar também um banco de dados para guardar esses usuários. Agora pensa comigo, se eu quiser fazer o seguinte, esse usuário vai poder fazer uma compra e a partir da aprovação dessa compra, eu vou pegar os dados desse usuário, como endereço, nome completo, CEP, e mandar para entrega. Bom, se a gente está trabalhando com monolito, o que vai acontecer é o seguinte, todos esses sistemas, tanto o sistema de pessoas, então de cadastro de pessoas, vai ter lá as suas funcionalidades e o seu próprio banco de dados. O sistema de pagamento, ele vai estar lá com as suas próprias funcionalidades, as suas próprias validações, com o seu banco, com a sua codebase, com o seu banco de dados. E o sistema de delivery, ele também vai estar lá. E se a gente englobar isso tudo numa aplicação, a gente vai ter um grande de um monolito. E o monolito, ele é basicamente o quê? Ele é uma aplicação que faz tudo. Ele é uma aplicação unificada, que ela vai ter uma única codebase. E o que é a codebase? O código. Ele vai ter um código que vai fazer absolutamente tudo. Ele vai lidar com o cadastro de usuários, ele vai lidar com os meios de pagamento, com a autenticação do pagamento, a autenticação do usuário, ele vai lidar com o sistema de envio, quando tem que enviar, que horas foi enviado, quando foi enviado. Tudo isso vai estar dentro da mesma codebase. Então é um sistema unificado. Isso se chama monolito. E a gente chama de monolito porque ele é literalmente um bloco. Ele é um bloco de código que, no nosso caso aqui, faz tudo. Cria, autentica o usuário, valida, aceita e autoriza pagamento, consulta o banco de dados do usuário para saber o endereço, tudo, e manda para o serviço de entrega. E lá a funcionalidade de entrega que a gente tem dentro da mesma codebase vai enviar para o usuário, e é isso aí. Então, a gente tem no monolito praticamente o coisa perfeito. Por quê? Porque a gente não tem problema nenhum. E aí você pode estar pensando comigo, bom, a gente tem lá um app unificado, então uma aplicação unificada, a gente tem uma codebase, eles estão tudo no mesmo servidor, então que vai facilitar bastante a comunicação. Então, como assim, Fiescão, vai facilitar bastante a comunicação? Bom, tu concorda comigo que a gente tem lá, dentro do nosso monolito, o sistema de cadastro de usuários, de autenticação de usuários, validação de pagamento e o de entrega, tudo junto? Mas você concorda comigo que, para mim saber se o usuário pagou ou não, eu vou ter que pedir os dados do usuário para o sistema de cadastro? Então, eu vou ter que acessar o banco de dados do usuário? Então, quando o usuário paga, eu vou ter que acessar o banco de dados para pegar essas informações e validar. Então, eu vou ter que pegar uma informação com o usuário, pedir informação lá, ele vai me devolver e aí eu devolvo também para a nossa funcionalidade de entrega. Mas é tudo muito simples. Por quê? Porque está tudo dentro do mesmo serviço, do mesmo servidor. Então, essa comunicação é muito rápida. Então, monolitos, eles são rápidos, eles são práticos, porque as consultas que a gente faz tá tudo ali dentro. Monolito é basicamente a tua casa. É basicamente como se cada serviço fosse um parente seu que mora com você. E se você for pedir alguma informação para sua mãe, a sua mãe está dentro daquele perímetro
E é mais fácil, ela vai te responder de maneira muito rápida. Pensa comigo, e se a gente for fazer isso como microserviço? Transformar esse produto aqui em um microserviço. Como é que seria? Bom, se a gente fosse transformar isso num microserviço, cada funcionalidade vai ser um microserviço. E aí que vem aquela parada lá da nossa primeira aula que microserviços não são serviços pequenos, mas serviços menores. E tem uma puta de uma diferença nisso. Assim como 5 centímetros de pau tem uma diferença para 6 centímetros de pau. O que o microserviço vai ter? Cara, o monolito, ele vai causar muita facilidade e velocidade na comunicação e nas consultas que a gente for fazer. E quando a gente for lidar com microserviços, cara, já complica um pouco. Sabe por quê? A gente vai ter que fazer essas mesmas validações que a gente estava fazendo antes. Bom, o usuário se cadastrou, o usuário fez uma compra, o usuário vai ter que receber a compra dele em casa, então a gente vai ter que acionar o sistema de delivery. Só que pensa comigo, se o meu usuário, o meu serviço de usuário, meu microserviço de usuário tem o próprio banco de dados e está num próprio servidor, o meu serviço de pagamento tem o próprio banco de dados e está no próprio servidor, e o meu serviço de delivery tem o mesmo banco de dados, tem um banco de dados e está no próprio servidor, se cada um está no próprio servidor com cada banco de dados, como caralhos a gente faz essas consultas? Tu já se parou para pensar nisso? Como é que a gente faz essas consultas? Por quê? Porque uma vez que o usuário compre alguma coisa, a gente vai ter que validar num outro serviço. Só que esse serviço, diferente de um monolito que está, como eu falei, da sua mãe, do seu pai, que está na mesma casa e você só pode gritar pela informação e a informação volta, não tem como gritar, porque a sua casa é pequena. Agora ela é uma casa menor. E aí não é um serviço pequeno, é uma casa menor. É uma casa que tem uma funcionalidade única. Então, como é que você vai pedir uma validação de um outro serviço que não está se comunicando com você, que não está no mesmo servidor que você, que tem a própria codebase? Como é que você vai fazer isso? Bom, você vai fazer isso através de requisição. Do mesmo jeito que a gente faz requisições externas para outras APIs ou qualquer outro tipo de requisição, a gente vai fazer isso através de HTTP. A gente vai fazer isso através de requisição. Ou então, quando a gente trata de microserviços, tem outras coisinhas, como, por exemplo, RPC também, é possível você utilizar, ou HTTP mesmo. Aí pensa comigo, bom, eu vou ter que fazer uma requisição, então, eu estou no meu serviço de pagamento, o usuário comprou alguma coisa, eu vou ter que validar esse pagamento no meu serviço de pagamento. E o meu serviço de pagamento depois vai ter que se comunicar com o meu serviço de usuários de novo. Então, vamos lá, eu tenho meu serviço de usuários que fez uma compra. Meu microserviço de usuário vai ter que mandar uma requisição para o microserviço de pagamento, para saber se aquela compra foi validada. Uma vez validada, a gente vai ter que fazer uma consulta do microserviço de pagamento para o banco de dados do usuário para saber o endereço. Vai ter que retornar isso daí. Uma vez retornado, a gente vai ter que enviar tudo isso para o nosso outro microserviço de delivery. Então você entende que a gente tem essas comunicações. Então o microserviço ele tende a ser mais complexo. E sabe como vai ficar mais complexo ainda? Bom, deixa eu te falar um negócio. Cada comunicação que você vai fazer vai ter que ser uma comunicação autenticada. Então você vai ter que trabalhar com autenticação para cada requisição que você fizer. Cada vez que você requisitar algo que está fora do seu escopo, que está fora do seu microserviço, a gente vai fazer isso. Ou através de HTTP ou RPC. E o que vai acontecer? A gente vai ter que ser autenticado. Então, toda vez que a gente lida com microserviços, a gente está aumentando a complexidade do que a gente está fazendo, cara. A gente está aumentando pra cacete a complexidade do que a gente está fazendo. Porque o que antes era só perguntar, ô mãe, o fulano aí, me passa o endereço dele aí, confirma pra mim aí se aquele cara, ele tem ali, se ele pagou mesmo, o pagamento tá certo. Tava tudo dentro da mesma casa, dentro de um serviço maior, dentro de um grande bloco, dentro de um monolito. Antes era mais fácil. Agora, como são lugares separados, serviços menores, a gente vai ter que fazer essas comunicações e o que vai gerar uma autenticação. Por quê? Ninguém vai entrar na sua casa sem antes se autenticar. Então, para eu sair do serviço de, por exemplo, me comunicar com o meu serviço de pagamento, com o meu serviço de usuário, ou então com o meu serviço de delivery, eu vou ter que me autenticar, o que gera mais uma camada de complexidade. Então, toda vez que a gente lida com microserviços, a gente está lidando com complexidade. Vai ter bastante complexidade quando você lida com microserviços. E isso a gente chama de observabilidade. E isso a gente chama muito de observabilidade. Tem um nome para isso, que é observabilidade distribuída, ou então Distributed Observability, que é observabilidade distribuída, que realmente lida com as conexões, com essa intercomunicabilidade que a gente vai falar mais pra frente, muito mais a fundo sobre isso. Então, bota na tua cabeça, toda vez que você tiver mais de um serviço na tua aplicação, você vai aumentar a complexidade, porque o seu serviço é menor,
e toda vez que você for se comunicar, vai ser via internet, HTTP ou RPC, e vai acontecer o seguinte, você vai ter que se autenticar para cada requisição que você fizer, o que vai aumentar mais ainda. Bom, e você pode estar pensando, pô, Fiascão, beleza, eu vou ter que me autenticar para cada novo serviço, que vai criar complexidade. Pô, e no monolito, como é todo mundo na mesma casa, então eu posso pedir já o sistema de pagamento, perguntar se o pagamento foi efetuado, já mandar o enviar, tudo ali perto, tudo junto. Então, qual é a vantagem de usar microserviços e por que todas as empresas pedem muito microserviços? Bom, isso eu vou te explicar, mas antes de te explicar isso, eu já te respondi, quando eu te falei na primeira aula, todas as empresas do planeta de aplicações que você já usou, usam ou foram construídas como monolitos. Porque monolitos você começa muito fácil. E aí eu te respondo, continua a tua resposta. Por que a galera pede microserviços? Porque monolito a gente usa muito fácil. A gente cria monolitos de maneira automática. A gente não precisa ficar se preocupando com essa questão de intercomunicabilidade entre os nossos serviços. A gente não precisa ficar se preocupando com absolutamente nada disso. Então, para começar, todas as empresas da face da Terra começaram como grandes monolitos. Você nunca vai ver um novo projeto, uma nova empresa, uma nova codebase começando como um microserviço, porque isso gera um nível de complexidade gigantesco. Isso também gera um nível de grana que você vai precisar gigantesco. E a gente vai entender mais o que o dinheiro tem a ver com isso. Mas você tem que entender que todas as aplicações que você já usou na face da Terra, elas começaram como um monolito. E muitas delas, na verdade, continuam como monolito e tá tudo certo. E é por isso que aquele negócio da primeira aula que eu falei, cara, qual é o melhor, qual é o pior? Não tem nem melhor nem pior. Existe a empresa que tem dinheiro e a empresa que não tem dinheiro. Por quê? Porque monolitos são mais fáceis de se começar, mais fáceis de se criar, mais fáceis de se construir, com menos complexidade e principalmente, aí vem a parte do dinheiro, com times menores. Times menores controlam monolitos. Já o microserviço, por que alguém escolheria microserviço então, Fiascão? Porque pensa comigo, se você começou a tua codebase em 2007, foi agregando novas features, novas regras de negócio, novas entidades dentro da tua codebase, o que vai acontecer é que vai chegar uma hora que aquilo vai se tornar tão complexo, tão confuso, que vai ser muito difícil de você manter. E o problema de quando a gente está trabalhando com um monolito, e principalmente um código mais legado, mais antigo, é que vai gerar muito conflito. Então a gente vai ter, por exemplo, um time, vamos botar com um time de 7 pessoas, normalmente é um time de 6, 7 pessoas, e esse time, todo o time vai estar lidando dentro da mesma codebase. O que significa que é muito mais fácil o cara acontecer erros do cara a gente chama de skip, do cara te skipar, que é o seguinte, do cara fazer algum tipo de funcionalidade que quebre toda outra funcionalidade que você estava mexendo. E às vezes você nem sabia que essa porra existia e o cara muito menos, porque você tem muito código morto dentro de monolito, é muito mais fácil de te skipar, vai dar muito problema de merge, funcionalidades quebram muito mais fáceis em monolitos. Então, toda empresa começa como monolito e tem empresas que começam, passam anos e continuam como monolitos e são bilionárias e não tem problema nenhum com isso. Mas por que algumas empresas escolhem ir para microserviços? E o motivo é simples. Dinheiro. Simplesmente isso. Dinheiro. E é aí que é bom você entender essa aula teórica. Por que dinheiro, Fiascão? Cara, porque microserviços, eles são custosos. Eles são caros. Pensa comigo. Lembra que eu falei que cada conexão que você vai fazer, você vai ter que ter um nível de autenticação maior, você vai ter que trabalhar com observabilidade, você vai trabalhar com diferentes servidores, você vai trabalhar com diferentes codebases. Então você vai ter uma codebase para cada funcionalidade, para cada serviço, você vai ter um banco de dados, provavelmente, para cada serviço, você vai ter, provavelmente, às vezes, um time para cada serviço. E aí que vem a questão do dinheiro. Normalmente, as empresas que adotam microserviços são empresas que já estão crescendo, que já estão no nível de maturidade de mercado muito grande. Vamos botar no nosso mesmo sistema de 3 microserviços conectados. O de usuários, o de validação de pagamento, então meio de pagamento, e o de delivery. A gente tem esses 3 serviços. No mundo real, esses 3 serviços não seriam mantidos por um time de 7 pessoas. Esses 3 serviços seriam mantidos por 3 times. Que pode ser de 5 pessoas, de 4 pessoas, ou 3 times de 7 pessoas. E qual é a vantagem disso? Bom, a grande verdade e a grande vantagem é que quando você tem
uma empresa começando do zero, todas as empresas vão começar como monolitos. Por quê? Porque é mais fácil. Por quê? Porque a sua codebase vai estar simples, vai estar menor, vai estar enxuta. Mas conforme o tempo vai passando, a sua codebase vai ficando tão grande. Esses problemas de skip, de merge, vão acontecendo com tanta frequência. Diferentes pessoas trabalhando na mesma codebase vai acontecendo com bastante frequência, pessoas novas entrando, código morto sendo criado a cada ano que passa. E vai chegar um momento que essas empresas já estão com maturidade e caixa e dinheiro para investir num outro tipo de arquitetura que é por microserviços. E o que vai acontecer é que muito provavelmente lá a nossa empresa está lá com o nosso monolito de usuários, dinheiro, né, de pagamento e de delivery. Então tá tudo ali dentro do mesmo servidor, cada um ali com as suas coisas e tá todo mundo dentro da mesma casa. Só que vai ter uma hora que uma nova funcionalidade vai ocorrer ou então que vai ser introduzido um microserviço dentro do monolito. Então o que vai acontecer? A gente vai separar o sistema de pagamentos em um microserviço. Então o sistema de pagamentos, ele é um microserviço. Então o sistema de dinheiro é um microserviço conectado ao nosso monolito. E na maioria dos casos vai ser assim, toda empresa que tem ali um sistema de pagamentos, ela vai ter um sistema de pagamentos feito como um microserviço. Na verdade, a maioria do que eu já vi é sempre assim, vai ser um sistema de pagamentos em microserviço conectado a um monolito. Então é um passo natural que a maioria das empresas vão para microserviços, mas mantenham os seus monolitos. Todas as empresas vão começar como monolitos e migrar, ou não, também pode não migrar, para alguns serviços como microserviços, algumas funcionalidades, algumas features como microserviços. Como eu falei, o próprio Pinterest funciona dessa maneira. A gente tem um microserviço para comentários, um microserviço para envio e disparo de notificação. Então são microserviços separados, atrelados ao nosso monolito. Então, eu espero que você tenha entendido qual é a diferença de um microserviço para um monolito. Lembrando, microserviços, eles são mais custosos. Eles dependem não só da maturidade do dev, cara, da maturidade de programador. Você como programador, foda-se. Sabe, a maior coisa que o microserviço depende é de dinheiro da empresa. Porque microserviços vão depender de um time maior e um time especializado. Então a gente vai ter um time para o serviço de pagamento, um time para o serviço de usuários, um time para o serviço de entrega, um time para o outro serviço dali de notificação e por aí vai. Então microserviços dependem muito mais da empresa do que de você. Enquanto monolitos podem ser feitos por empresas menores, mas eles geram cada vez mais código morto. Quanto mais anos vão passando, ele vai gerar muito mais complexidade quando a gente está lidando com um monolito muito antigo, uma codebase muito antiga. E, de novo, são muito mais fáceis de se iniciar. Todas as empresas do planeta iniciaram como monolitos e elas foram ou não para microserviços. Mas não existe nenhuma empresa no planeta que começou como um microserviço porque é extremamente custoso, é extremamente complexo. A autenticação tem que ser feita para cada requisição que você fizer. Então, essa é a maior diferença de um monolito para um microserviço. E agora eu posso até te perguntar, qual é o melhor? Bota aí embaixo para mim, aqui nos comentários aqui para mim, qual é o melhor? É microserviço ou monolito? E você vai ver que isso é uma pergunta boba, isso é uma pergunta burra, porque na verdade você como programador não escolhe isso. No caso, a escolha de uma arquitetura vai muito mais da maturidade do teu time e do tamanho do teu time do que realmente do que é melhor, do que é mais performático, do que é o mais fácil ou não. Belezinha? Então, é isso. Todas as empresas começam como monolitos e migram para as novas features como microserviços. E é por isso que a gente vai aprender mais sobre isso nessas próximas aulas. Muito obrigado por ter participado dessa aula aqui. A gente se vê numa próxima aula. Deixe seu comentário aí embaixo. Leia os artigos que eu coloquei aqui embaixo também na descrição dessa aula. Até a próxima e tchau!